Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui trazendo para vocês a oportunidade de trazer informações importantíssimas relacionadas à religião, que é a nossa pauta de hoje. E o convidado é o pastor José Alves, que representa aqui o distrito de Helena Maria. E esteve um evento muito importante que foi realizado em San Antonio, nos Estados Unidos. É uma conferência geral que reúne praticamente 13 confederações, mais de 168 países sendo representados, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia está planejando o futuro. E, como todos nós sabemos, todas as igrejas, elas se planejam, elas se preparam para suas próximas diretrizes, novos cargos, pessoas que vão assumir cargos de grande relevância para levar até o povo de Deus missões, para que o Evangelho seja pregado a toda a criatura. Pastor José Alves, seja muito bem-vindo a este programa. Espero que o senhor se sinta bem em nosso meio e, sobretudo, revele a missão importante que foi representar o Brasil em uma conferência geral tão importante, de uma envergadura significativa, onde nós encontramos vários países sendo representados, culturas diferentes, linguagens, enfim, é uma experiência maravilhosa, e eu gostaria que o senhor compartilhasse com todos que estão aqui nesta tarde, participando aqui da Igreja de Jardim Valores. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a toda a sua audiência também. É um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco do que foi essa reunião mundial da igreja. Essa reunião da igreja, ela acontece a cada 5 anos. Então, quando uma reunião termina, já começou os preparativos para uma próxima. E sempre estamos esperando que durante aquele próximo quinquênio Cristo volte. Não seja necessário uma outra reunião assim, de planejamento para o avanço da missão. Mas, como Jesus não veio ainda em 2015, aconteceu essa reunião na cidade de San Antonio, Texas, no sul dos Estados Unidos, como você mencionou. Essa reunião, ela objetiva traçar os planos da igreja para o próximo quinquênio, mas também é uma reunião de confraternização, de celebração de todas as bênçãos que o Senhor derramou na sua igreja. Você falou de 13 confederações. Na verdade, se não me engano, são 15 divisões no mundo, ou 13 ou 15, alguma coisa assim. São regiões administrativas da igreja espalhadas pelo mundo inteiro. Então, em cada divisão tem o seu representante, de maneira que lá, naquela reunião, nós estávamos com representantes de 230 países, pelo menos. Então, nós sabemos que a ONU, a Organização Mundial das Nações, das Nações Unidas, ela reconhece, parece-me que 245 países, alguma coisa assim, reconhecido. Então, significa que oficialmente a igreja, ela só não está oficialmente em 14 países, mas tem adventista nesses países. Mas ela não pode dizer que é uma igreja oficial, que ela é estabelecida legalmente ali. Tem adventista, tem representante da igreja. Então, mais de 230 países estavam reunidos ali. Ao todo, obviamente esse número não fica o tempo inteiro assim, mas chega a passar quase 100 mil adventistas. E no sábado, que é o último dia, um dia muito especial para aquela reunião de fechamento, nós temos com certeza mais de 70 mil adventistas reunidos lá. Então, esse ano, nessa conferência, o tema foi Arise, Shine, Jesus is Coming. Lembrou do seu inglês aí? Básico? O tema da conferência era assim: levante, brilhe, Jesus está voltando. Irmãos, o sistema de governo da igreja se chama sistema representativo. O que nós fazemos nessa igreja aqui acontece em todos os níveis da igreja, inclusive na conferência geral. Então, como é que funciona aqui? Uma eleição, por exemplo, na igreja. Vai ter esse processo daqui a pouco, certo? Então, nós escolhemos representantes de famílias para fazer parte de uma grande comissão. Essa grande comissão escolhe os membros da comissão de nomeações, e aí eles se reúnem e começam a propor nomes
depois volta para a observação no plenário, para a congregação, digamos assim, certo? Vou mostrar algumas imagens desse ato de eleição, votação dentro da igreja. Mas é um sistema representativo, então, na medida que nós temos um determinado número de membros, nós temos que ter um determinado número de representantes. Então, tem representantes das instituições da igreja. Então, quais são as instituições da igreja? Nós temos instituições de saúde, nós temos instituições alimentícias, instituições educacionais, publicações e várias outras instituições aí da igreja. Os projetos sociais que a igreja desenvolve para que não só consiga de alguma forma divulgar o evangelho, mas que também contribua de uma maneira cidadã, né? Ou seja, cidadania, para tirar muitas pessoas de drogas, encaminhar são ferramentas de aproximação também. Alimentação. Eu queria que você falasse também sobre a questão da alimentação, porque a alimentação da igreja adventista, para quem está nos assistindo neste momento, sabe que a igreja preza muito pela questão da saúde e bem-estar. E nessa conferência foi discutido as diretrizes também para melhorar a qualidade de vida, sobretudo da alimentação em todos os povos? Olha, quando estava acontecendo a reunião regular de negócios da igreja, sempre tinha seminários paralelos para quem quisesse. Então teve vários seminários sobre saúde, sim. Tá? Não me recordo se algum voto específico foi tomado, mas algo que me deixou muito feliz. Por quê? No último domingo, antes de eu viajar, eu estava com alguns membros dessa igreja aqui, fazendo uma feira de saúde, aqui no Brecherete. Os gravadores estavam lá panfletando, ajudando os irmãos, a irmã lá fazendo massagem de todo mundo, relaxando, o Léo ajudando. Bom, enfim, quantos de vocês participaram? Levanta a mão. Muito obrigado, viu? Muito bom, muito bom. Então, sabe o que aconteceu? Lá em San Antônio, eles fizeram uma feira de saúde. E você sabe que os Estados Unidos é um país obeso. Ele é um país obeso. E a igreja tem uma mensagem de saúde forte para isso. Eles têm hábitos alimentares terríveis. Eu não vi a hora de comer arroz e feijão aqui brasileiro. A comida é muito diferente lá. Né? Então, o que acontece? Duas manifestações da igreja em relação à saúde para aproximar-se das pessoas. Nesse Álamo, nesse ginásio que comporta mais de 70 mil pessoas, onde eles se reuniam para jogo de beisebol, liga de basquete americano e, sei lá, tantos eventos que eles fazem ali. O pastor Mark Finney é um pastor muito conhecido da igreja, ele é um evangelista famoso da igreja. Ele e o diretor de saúde da Igreja Mundial, eles fizeram um programa, primeiro um programa de saúde, feira de saúde, eles fizeram naquele ginásio, e eles atenderam milhares de pessoas, e tem imagens que você pode olhar no YouTube depois, ou nas redes da igreja, a feira de saúde que foi feita, milhares de pessoas foram atendidas ali, um profissionalismo da igreja, coisa espetacular. Uma prestação de serviço. Prestação de serviço. Então, sabe o que aconteceu? Quando nós estávamos na reunião já da igreja, eles fizeram uma semana antes. Aliás, 2 ou 3 semanas antes. E o pastor Mark Finney, naquele lugar, estava dirigindo um evangelismo. E quando começou a Conferência Mundial da Igreja, ele realizou o batismo de centenas de pessoas. Então, além da conferência, houve um batismo na conferência para o mundo, para os representantes da Igreja Mundial toda assistindo o batismo daqueles que ainda estavam vindo daquela conferência. E um detalhe que me chamou a atenção foi a questão do uso da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia hoje é muito utilizada para vários fins, sobretudo a evangelização também. E na votação para escolher os novos representantes da igreja, a votação foi eletrônica, né? Curioso isso. Eles usaram esse recurso para facilitar o tempo. Eles tiveram um problema técnico lá. Para alguns momentos eles não conseguiram usar esse recurso, mas a igreja disse assim: uau, podemos usar essa tecnologia. Foi a empresa que tinha sido contratada, ela parece que
teve algum problema técnico lá e eles não conseguiram usar como eles gostariam de usar. Mas ficou esse recado, que a igreja pode e deve usar a tecnologia a seu favor também, né? E sobre a tecnologia, o segundo evento sobre saúde, eu participei mais ativamente. Todos os delegados, todos os que estavam lá, foram convidados para participar de uma corrida. E eu fui correr com a minha esposa. 5 quilômetros, 6 horas da manhã. E nós temos a diferença de fuso horário. 7 horas da manhã ainda está escuro lá. 6 horas da manhã, então, 6 horas da manhã, 2.500 adventistas correndo. Fez bonito, né, pastor? Não morri não. Não fui o primeiro, mas também não fui o último. E eu ganhei minha medalhazinha. Não fui pro pódio, mas ganhei uma medalha. Mas aí a tecnologia, eles tinham, quem se inscrevia ganhava a camiseta e ganhava também a numeração. Só que uma coisa que eu não sabia, aquela numeração, do lado de dentro da numeração tinha um chip. Então, quando eu saí na largada, apitou, pronto, já estou cadastrado, já está correndo o meu tempo. Quando eu voltei, aquele chip acionou e mostrou o tempo certinho. O tempo que foi da minha saída até a minha chegada. E nós colocávamos no pé aqui um pedômetro, é um nome diferente, né? Pedômetro, sabe o que é isso? Um aparelhinho que conta quantas pegadas, quantos passos você deu. E é um aparelho bem sensível, e na medida que você vai pisando, ele vai contando. 1, 2, 3, 4. Então, eu tive lá os meus 1000 e tantos passos. Ele conta um passo completo, né? Que você dá uma aqui e outra ali, completou um passo. Quando você dá a segunda vez aquela pernada, ele contou uma, né? Então, eu dei lá meus 1000 e tantos passos na Quantos corrida. quilômetros? Foram 5 quilômetros. 5 quilômetros? 5 quilômetros. Depois tinha a reunião geral, quando todos voltavam para o Alamo Dome, tinha o culto da noite, e sempre, a cada noite, tinha um relatório de 2 divisões do mundo. Então eles mostravam o que estava acontecendo naquela divisão, os desafios que eles tinham, jogavam vídeos e mostravam as pessoas com seus trajes típicos, e assim a igreja ia celebrando as bênçãos de Deus e se programando para as próximas. Então basicamente as reuniões aconteciam sempre assim. Ou seja, um resumo total do que aconteceu neste mega evento, que mostra mais do que nunca que a igreja está se preparando firme e forte para a volta de Jesus. Esperamos em Deus que isso venha acontecer muito em breve. E todos esses relatos, né, que foram mensurados pelo pastor servem para que a gente também se organize aqui no Brasil, porque sabemos que não adianta esperar pelos próximos, né? Temos que fazer a nossa parte. Eles se organizam lá e a gente se organiza aqui, para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que foi determinado, porque a gente sabe que as várias culturas, os vários países que enfrentam suas dificuldades políticas e religiosas, não cabe a nós resolvermos. É uma questão política, e a questão política tem que ser resolvida no seu país. Aqui no Brasil, como nós temos a liberdade religiosa de poder mensurar e dizer a religião a qual nós pertencemos, é democrático, e temos ainda a oportunidade de falar obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe na sua empreitada, e agradecemos também a participação, porque nós estamos aqui na igreja do Jardim Baronesa, nós temos um público todo aqui assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também, e se preparem, viu? As missões, as diretrizes já foram determinadas, agora cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Recado final aí para todos os nossos queridos amigos e seguidores na Câmara da Verdade. Irmãos, é muito bom ver o ânimo da Igreja Mundial focando sempre na direção correta, naquilo como Deus pede, olhar sempre a missão. Há muito o que se fazer. Nós devemos nos apaixonar por Jesus e pelas almas por quem Cristo morreu. E é só assim que Jesus vai voltar a esse mundo. Então, não fique esperando uma próxima conferência, não fique esperando que os resultados venham de lá para cá, porque é muito bonito ouvir as histórias missionárias esparramadas pelo mundo inteiro. Mas eu tenho sempre em mente isso, que a melhor história é aquela que eu vivo, é a história que eu tenho com a missão. Então, você não precisa ir para um lugar tão distante para cumprir a missão, aqui mesmo, na sua casa, na rua onde você mora, na sua escola, no seu trabalho, você pode ter o desafio de cumprir a missão também. Deus prometeu, Jesus prometeu que estaria do seu lado.
em qualquer lugar do mundo, ele está acompanhando seus filhos que saem para pregar o Evangelho. E ele não faria diferente com você aqui no Jardim Baronesa. Que Deus abençoe você no cumprimento da missão. Obrigado, pastor. Um prazer. Deus abençoe. Missão cumprida. Um grande abraço. Até a próxima.